Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade no livro Peça e Será Atendido. Esse livro então a gente já sabe que ele está sendo canalizado e quem está transmitindo a mensagem é a Esther e ela trabalha junto com o Jerry Hicks, que é o marido dela. Mas quem está passando a mensagem é aquele grupo de consciências autodenominada Abrahams. Então nós já vimos nos vídeos anteriores, aqui eu comecei pelo final, onde estava aqui na contracapa, ou na capa final aqui, eu li o que tinha aqui, que dizia que quando desejamos alguma coisa é comum ficarmos mais concentrados na ideia de que não temos essa coisa do que na vontade de tê-la. Então ela já começa por aí mostrando do que é que o livro vai tratar. Depois a gente viu a parte da introdução que foi feita pelo Dr. Wayne Dyer, que é autor de um livro chamado A Força da Intenção. Depois a gente viu o próprio marido dela falando sobre o livro e finalmente no vídeo anterior foi ela mesma que falou, a Esther Hicks, que falou de como é que ela era ascética antes, com essa história de estar se conversando com o outro lado, essa história de estar falando com os mortos, isso que a gente aprendeu, eu pelo menos entendi que quem se comunicavam eram demônios, não podia ser, isso não era coisa de Deus, não se podia fazer a comunicação com os mortos. Porém, apesar desse ceticismo, ela não era hermética, ela não era totalmente fechada, ela estava aberta para aprender mais, ou seja, ela teve humildade para se abrir e aí tudo se apresentou para ela. E os outros segredos que ela trouxe também é da felicidade que ela tinha, da vida, do estilo de vida que ela levava, que era uma vida que ela disse 4 anos de casamento em absoluta harmonia com o marido dela, que é assim louvável, né? E enfim, ela deu algumas dicas de como é que a gente faz, porque o marido dela disse também na apresentação que ele fez que todo mundo pode ter essa comunicação assim tão direta, de até escrever livros sendo canalizados. Porém, a gente entope esse filtro, ou essa coisa, essa canalização mesmo, para que a gente possa trazer essas mensagens, exatamente por isso, para a gente não estar na frequência importante. E qual é a frequência? A frequência da alegria, a frequência da harmonia, a frequência da paz, a frequência do amor, não é? Acho que é mais ou menos isso que ficou claro aqui nessa introdução, antes da gente chegar aqui na parte 1, que é intitulada assim, Coisas que Sabemos, que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. Então esse é o primeiro capítulo que vai então falar disso, coisas que a gente sabe e que a gente esqueceu, porque como a gente sabe, nós somos, e às vezes a gente esqueceu até isso, nós somos seres infinitos, divinos, fazendo uma temporada humana, fazendo uma temporada nessa realidade relativa, nessa realidade de luz e sombras, onde a única coisa absoluta, como Deus é absoluto, é a mensagem de Jesus Cristo, do amor incondicional, e são as leis que regem essa caminhada, essa travessia que a gente faz aqui nessa realidade. E então, a gente agora, como ele diz, ele vai falar então sobre o que sabemos, as coisas que eles sabem e que a gente esqueceu. Por quê? Porque para vir para essa caminhada foi mais interessante a gente tomar esse chazinho de esquecimento, ou da outra forma que é dito também, estar sobre esse véu do esquecimento. Porque aí eu acredito que seja interessante, porque se é Deus experienciando através de cada um de nós, que graça teria? Deus é a perfeição absoluta, seria mais ou menos tudo, como que diz? Tudo a gente já ia saber de antemão o que ia acontecer, não é? Não ia ter problema, não ia ter desafios, e é isso que é gostoso, né? É isso que faz a gente crescer, isso que faz a gente evoluir, é a única coisa que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá para o primeiro capítulo, que é o poder de se sentir bem agora, porque
Apesar de sermos seres infinitos divinos completamente perfeitos, nós esquecemos isso e a gente está fazendo essa travessia. E o interessante é, apesar desse esquecimento, a gente se sentir bem agora. Um outro vídeo que eu vou fazer, aí nos vídeos curtos que eu estou fazendo nos intervalos dos livros, é exatamente sobre isso. A gente esquece isso, a gente fica tão envolto ali no véu do esquecimento, tão sob o efeito do chazinho do esquecimento, que a gente, às vezes, eu vi uma palestra do Dr. Haroldo Dutra Dias no canal dele, Espiritualidade e Vida, que ele disse que tem muita gente, ele falou de criança de 5 anos se suicidando, e muita gente que diz, para mim morrer ou continuar vivendo dá na mesma. Então, uma coisa assim que realmente, se a gente entender o que é essa travessia, o que é a vida, a gente nunca vai ter essa atitude. A gente vai saber que o que está acontecendo é exatamente nesse jogo da vida para nos melhorar, para fazer a gente voltar para casa. É como se fosse uma gincana. Aí, se a gente joga a toalha, que graça que tem, não é? Aí, a gente só vai estar plantando assim para voltar novamente para a próxima vez que a gente vai fazer a tentativa novamente com alguns problemas, com algumas restrições, que às vezes a gente entra na gincana com todas as ferramentas que a gente precisa para ir bem e a gente decide, não vou fazer, chega, a primeira dificuldade a gente já sai do jogo, aí da próxima vez a gente vem sem essas ferramentas, não é? Então é mais ou menos dessa forma que eu desconfio que seja, ou é dessa forma que eu desconfio que seja, plagiando Guimarães Rosa ali no livro Grandes Sertões Veredas, que ele diz que ele não sabe de nada, mas ele desconfia de muita coisa, eu também pedindo licença a ele, tá bom? Então, vamos ver aqui o primeiro capítulo. Então nós nos chamamos Abraham e estamos falando com você a partir de uma dimensão não física. Você também é proveniente da dimensão não física e, por isso, não somos tão diferentes um do outro. O mundo físico surgiu da projeção do não físico. Na verdade, você e seu mundo físico são extensões da energia essencial não física. O que quer dizer que a gente é extensão da energia essencial? A energia essencial, eu entendo que seja o Criador, que seja de onde se é essencial, é absoluta, é a essencial para que a criação esteja acontecendo. Então, de onde é que a gente emerge, de onde é que a gente sai, na minha forma de entender, de Deus. Eu gosto também daquela forma de interpretar que tudo isso seria um sonho de Deus, tudo isso está acontecendo no mental de Deus, como diz ali a filosofia hermética, que o primeiro princípio do hermetismo tudo é mental. Como que tudo é mental, tudo se passa. A primeira lei é de que do mentalismo, que tudo é mental. Então, eles dizendo que nós somos uma extensão da energia essencial não física. Ou seja, se nós somos extensão, nós estamos em Deus, pelo que eu entendo. E aí ele continua, no território não físico não usamos palavras, porque não necessitamos da linguagem falada. Também não temos língua para falar, nem ouvidos para ouvir, embora nos comuniquemos perfeitamente uns com os outros. Nossa linguagem não física é a da vibração. Em outras palavras, nós irradiamos aquilo que somos através da vibração. E as pessoas que estão na mesma sintonia traduzem o que transmitimos. Isso também acontece no seu mundo físico, embora a maioria de vocês tenha esquecido que é assim. Então aqui ele trazendo uma confirmação de que tudo é energia nesse nosso mundo também. Só que para a gente que está sob o chá de esquecimento, foi legal que essa energia se condensasse e assim a gente tem a impressão de que é material, de que a gente pode tocar, é tangível, a gente precisa disso para estar vivendo aqui nessa realidade tridimensional. E aí então ele dizendo que já lá de onde ele está, da realidade realmente não física, eles entendem essa vibração e é assim que eles se comunicam.
e eles só podem se comunicar com a gente aqui, onde a gente esqueceu isso, com pessoas como a Esther e o marido dela, o Jerry, que, como eu disse ali no início, ela deixou bem claro que era essa essa vibração que eles estavam, nessa vibração da alegria, nessa vibração do amor. E aí, então vamos continuar, vamos ver. Abraham é uma família de seres não físicos que se reúnem movidos pela poderosa intenção de lembrar a vocês, que são nossas extensões físicas, as leis do universo, que governam todas as coisas. Desejamos ajudá-los a lembrar que vocês são extensões da fonte de energia, que são seres amados e abençoados, e que vieram para essa realidade física, espaço-tempo, para criar com alegria. Olha, gente, nossa, esquentou um porquinho aqui. Então, ele mais uma vez aqui dizendo que ele veio nos lembrar exatamente aquilo que a gente já viu ali antes, que a gente tem que aumentar a nossa vibração, é a única forma de tá, então, criando com alegria. E aí eu fiz essa analogia ali em um dos vídeos anteriores também, que eu acredito que é como aquelas pessoas que vêm dar suporte quando há uma maratona, por exemplo, ou uma corrida de bicicleta, ou qualquer tipo de esporte assim coletivo, em que ficam aquele pessoal ali, além daqueles que vêm incentivar, aqueles que ficam ali para entregar uma garrafa d'água, para dar um copo com água, ou para, sei lá, digamos, na Fórmula 1, poderia ser aquele pessoal então que fica para fazer a troca dos pneus, uma coisa assim, é aquilo que fica ali para dar o suporte para que a gente consiga, aquele piloto da Fórmula 1, ele consiga então concluir a corrida, aquela pessoa que está correndo a maratona, ela consiga chegar até o final, apesar das dificuldades que ela possa ter. Então eu acredito que seja assim. Essas pessoas, eles vêm então para estar nos ajudando, nos trazer esse conforto, como que diz isso que eu acabei de dizer, essa palavra que eu acabei de dizer, trazer esse apoio, para que a gente, apoio moral, qualquer apoio que seja nesse caso aqui, para que a gente possa entender que isso aqui é uma brincadeira, entre aspas, que a gente uma brincadeira que ajuda a gente se melhorar para voltar para casa. E aí então o trabalho deles é estar ajudando aqui a gente a lembrar disso. Todos os que estão concentrados fisicamente têm equivalentes não físicos, sem exceção. Mas a maioria dos seres físicos se tornou tão aturdida pela natureza física do planeta que a maioria desenvolveu padrões de resistência fortes que impedem a conexão clara com a própria fonte. O que queremos com este livro é ajudar quem está pedindo para se lembrar dessa conexão. Então, que eles deixando claro também que não é nada imposto, não é nada para as pessoas que ainda estão arraigadas nas crenças, nos dogmas, especialmente os religiosos que não admitem nem a reencarnação. Então, não é para você, não é para te ofender, é só para aqueles que estão pedindo para se lembrar dessa conexão. Se eu estou aberta, apesar de eu ter esse ceticismo, que a gente não conversa com o outro lado, que nós estamos sozinhos aqui em todo o universo, só tem o planeta Terra e a gente também é aqui, é só essa vez, depois é céu e inferno, tudo isso, se eu estou fechada nisso, não adianta que agora não vai entrar. A menos que, como a Esther trouxe o exemplo dela, eu esteja disposto a me abrir para ir ver. Bom, estão falando, quem sabe, tem um livro que vendeu tantos milhões de cópias, quem sabe, vou dar um crédito, aí sim, mas se não, ele está deixando bem claro aqui que o que queremos com este livro é ajudar quem está pedindo para se lembrar dessa conexão. E eu peço
ao universo, a Deus, que faça com que essa leitura chegue exatamente àquelas pessoas que se ligarem nessa energia do livro, na minha energia também, que o meu objetivo é fazer, quando eu comecei a fazer esses livros, ler no YouTube, é estar sendo contribuição para quem não pudesse estar fazendo essa leitura, por ser analfabeto, por não ter tempo, por ser deficiente visual, qualquer coisa assim, ou porque é aquele que gosta também de uma leitura comentada, quem sabe, assim, ajuda a gente a entender melhor, e eu peço sempre para estar sendo, como que diz, inspirada para fazer os meus comentários. Eu senti como se esse livro tivesse me sido trazido para que eu fizesse ele agora nessa sequência, já fiz vários, então é por isso que fica aqui, eu acho bem legal ele ter essa clareza aqui, ele falar dessa forma. O que queremos com esse livro é ajudar quem está pedindo para se lembrar dessa conexão, então não é nada enfiado goela abaixo e também não é nada para que as pessoas que não estão prontas e não estão pedindo e não estão dispostas a se abrir um pouquinho para entender, também não precisa dizer nada também, acredito, não é debate, tá bom? Embora todos os seres humanos tenham acesso à comunicação clara com o não físico, então ele já disse, a maioria não possui consciência disso. E frequentemente, mesmo quando sabem que a conexão é possível, mantêm hábitos de pensamento que funcionam como um escudo de resistência, impedindo-os de interagir conscientemente. Mas de vez em quando, um canal de comunicação se abre e somos capazes de transmitir nosso conhecimento por meio de vibrações a alguém que consegue recebê-las e traduzi-las claramente. É o que acontece com Esther. Oferecemos nosso saber por meio de vibrações, de uma forma semelhante às ondas de rádio. Esther recebe essas vibrações e as traduz na palavra física equivalente. Podemos afirmar-lhes que não existem palavras físicas capazes de transmitir nossa alegria por poder oferecer-lhes nossa experiência e conhecimento, como o fazemos aqui. Então aqui ele só dando mais uma reforçada nisso, que todos nós podemos ter acesso a essa comunicação, porém a gente frequentemente não sabe que isso é possível e a gente, além disso, a gente mantém hábitos de pensamentos que funcionam como um escudo de resistência. E os pensamentos a gente sabe que eles derivam das crenças. Então se a gente tem crença limitante que já diz que isso é impossível, então com certeza vai ser um escudo bem difícil de ser derrubado. E aí de vez em quando se encontra uma pessoa como a Esther, que apesar de ter o ceticismo que ela confessou que tinha, ela estava aberta. E aí então ele diz que eles são assim, com imensa alegria que eles estão aqui nos ajudando, porque ali no livro Kybalion, eu já repito sempre isso porque acho super interessante, é uma forma de entender. Ele diz que muitas entidades para as quais a gente reza hoje são pessoas que passaram por aqui, tiveram na mesma, porque somos todos oriundos da energia essencial, oriundos de Deus, do Criador primário, absoluto. Então ele vai criando e criando e criando, e aqueles que vieram antes já passaram por aqui, a gente vai chegar ali onde eles estão também. Eu acho que eu entendo dessa forma, tá bom? Entendemos quanto essas palavras devem soar estranhas nesse momento em que você começa a ler o livro. Mas prometemos que, quando entender o poder que significa sentir-se bem, aconteça o que acontecer, você possuirá a chave para atingir qualquer estado de ser, de saúde, de riqueza ou de tudo que deseja. Que então ele dando parte do segredo aqui, como é que a gente pode conseguir viver, fazer essa travessia aqui, fazer essa experiência humana entre luz e sombras e ficar ali no equilíbrio, não cair para o vale toda hora, mas ficar mais ali no pico, ali como diz o livro Picos e Vales. Eu deixo aqui a série se você quiser ver, do Spencer Johnson.
ele diz que o interessante, a vida é nessa nossa realidade de picos e vales. Porém, se a gente entender tudo que está sendo explicado, se na nossa maratona a gente aceitar o copo d'água que está sendo dado, se na nossa corrida de Fórmula 1 a gente parar o nosso carro ali para fazer a troca dos pneus, a gente vai chegar mais rápido e com muito mais facilidade, a gente não vai ter nenhum acidente no caminho, a gente não vai ficar morto de sede e ter que cair ali desmaiado no meio da maratona. Então é isso que significa conseguir possuir essa chave para atingir qualquer estado de ser, de saúde, de riqueza ou de tudo que deseja. É quando a gente consegue manter essa vibração ali no mais alto possível, nessa realidade relativa, onde não há o absoluto, a não ser, como já disse no início, na minha forma de entender, a mensagem de Jesus Cristo sobre o amor incondicional e as leis que regem esse jogo. Você só ouve o que está pronto para ouvir. Isso é o subtítulo aqui desse primeiro capítulo que já está acabando, tá? Estamos conversando com você em muitos níveis da sua consciência, mas você só receberá o que estiver pronto para receber. Ou seja, a ficha só cai. Quando a outra pessoa lá pegou o telefone, tirou do gancho. Para gente que não sabe de onde é que saiu essa expressão, a ficha que cai, então quem sabe, cuidado aí. Quando a gente tinha que ter telefone com ficha, aí quando a gente comprava o orelhão, a gente comprava a ficha, era desse jeito que se pagava, então ia ali na Telefônica ou na banca de jornal, comprava a ficha e a gente colocava a ficha e discava. E é só quando a pessoa do outro lado atendia é que caía a ficha e a ligação seria concluída então. É por isso que eu acredito que muita gente novinha aí usa essa expressão sem saber que é isso, mas aqui também a gente também é cultura, vamos ensinar as coisas aqui pro pessoal. Tá, gente, então bora lá continuar. Cada pessoa irá obter algo diferente desse livro, mas cada leitura a levará mais além. Este livro deve ser lido muitas vezes. Ele ajudará seres físicos a entenderem o relacionamento deles com Deus e com tudo o que eles realmente são. Ajudará você a entender quem realmente é, quem tem sido, aonde está indo e tudo o que continua a ser. Ou seja, ele vai realmente, depois desse livro, então, mas aqui, repetindo aqui, então o que o Napoleão Hill já disse ali nos livros dele, que eu fiz os três dele, pelo menos o Pense e Enriqueça, Mais Esperto que o Diabo e o Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, eu fiz, estão ali na playlist, eu deixo aqui ao longo do vídeo se você quiser ver. E uma das coisas que ele diz é, a ficha não cai na primeira leitura, há que se ler, reler e reler. E aqui novamente os Abrahams dizendo, este livro deve ser lido muitas vezes, porque cada vez, cada pessoa vai obter algo diferente desse livro e cada leitura a levará mais além. Ou seja, cada pessoa vai obter aquilo que está pronto, aquilo que se abriu para receber. E cada vez que lê, ela vai descobrir mais, ela vai ser mais impulsionada. É um livro que o ajudará a saber que está sempre mudando, sempre evoluindo, a entender seu relacionamento com a sua própria história e seu futuro, mas, sobretudo, despertará sua consciência para a força do seu agora. Ele lhe ensinará de que forma você cria sua própria experiência e por que todo o seu poder está no agora. Aqui você encontrará uma série de processos que o ajudarão a obter tudo o que quiser, à medida que aplicá-los e sua memória despertar para as poderosas leis do universo. Seu entusiasmo pela vida retornará naturalmente. Olha, gente, que incrível isso aqui. Vamos primeiro nessa última parte, depois a gente vai subindo aqui com a análise que a gente vai fazer agora.
Então, à medida que a gente aplicar esses processos que eles vão nos trazer nesse livro, que vão nos ajudar a obter tudo que a gente quiser, e ele já falou que esse tudo aqui é saúde, riqueza e tudo mais, casa, carro e apartamento. Então, à medida que a gente aplicar e a nossa memória despertar para as poderosas leis do universo, as leis do universo que são absolutas. Aí então o nosso entusiasmo pela vida vai retornar naturalmente. E o que é que faz com que a gente, eu disse ali no início, citando o que eu ouvi do Dr. Haroldo Dutra no canal dele, sobre a pessoa que joga toalha, sobre a pessoa que não entendeu que a vida é o presente de Deus. É como se a gente tivesse assim, a gente gostasse muito de uma pessoa, a gente não tem muito dinheiro, mas a gente sabe que a pessoa quer tanto uma coisa que aí a gente vai ali, faz as nossas economias, vai ali, compra aquilo e dá para a pessoa fica super feliz, mas passado um mês a gente passa e a coisa está no lixo. Aí a gente pensa, uau, meu Deus, a gente fica no mínimo decepcionado. Imagina, Deus não fica decepcionado, porque é Deus, ele já sabia que seria dessa forma. Porém, eu acredito que fechar os olhos para a vida, dizer, para mim tanto faz, para mim eu queria voltar logo mesmo, é não ter entendido absolutamente nada. A gente está aqui para ser feliz, como eu sempre ouço da Maya Andrade dizer, nós nascemos para ser felizes, nós, já que somos nós, né? Vamos concordar tudo aqui. Então, é só isso, é só voltar a se lembrar. E ele dizendo que o livro faz com que a gente vá, à medida eles vão nos ajudar, que essa memória se desperte na gente. Então, aquela pergunta básica que a Oprah Winfrey diz, que é o básico ali em um dos vídeos de motivação que eu vi dela, que ela diz que uma das perguntas básicas é perguntar quem sou eu, verdade, quem sou eu? E a resposta que ela diz que ela dá é, eu sou uma filha de Deus que disposta a fazer absolutamente tudo como Ele espera de mim que seja feito. E não é à toa que ela nasceu preta e pobre e é milionária e diz que vive exatamente o sonho de Deus para ela em todos os setores, não só no financeiro. E aí aqui a outra coisa que ele diz é sobre a força do seu agora. Dr. Laí Ribeiro diz que tudo é eterno agora. Todo lugar que a gente tiver, todo momento que a gente tiver é agora, e todo lugar que a gente estiver é aqui. Tudo é eterno, aqui e agora. O que isso traz? A gente entender que não adianta ficar sofrendo por antecipação com o que a gente teme que aconteça no futuro, se preocupando, e muito menos não adianta a gente ficar preso ali no passado de jeito nenhum. A gente não solta aquelas amarras ali, a gente traz aquilo que, como Napoleão Hill diz mesmo, a gente está com um carvão em brasa na mão esperando para jogar no outro que nos fez alguma coisa ali no passado, porque a gente quer a vingança, a gente não solta de jeito nenhum. Então a gente não está honrando o aqui e agora, a gente não está honrando a vida, que só acontece dessas duas formas, no aqui e no agora. Então, gente, achei super interessante esse primeiro capítulo, espero que não tenha ficado muito longo, espero que vocês tenham gostado também das intervenções, dos comentários que eu fiz, e vamos continuar, dar continuidade, tá bom? Até que realmente a gente tenha entendido como é que faz para pedir e ser atendido, tá bom, gente? Eu fico super feliz, muito obrigada por você que resolveu estar acompanhando esse livro também comigo, muito obrigada por você que está indo ali no canal para ver os outros livros que eu já fiz lá, por você que deixa a sua curtida no vídeo, o seu like, para você que compartilha também, muitíssimo obrigado. Se continuar sendo leve e você quiser continuar fazendo, eu vou ficar super feliz, tá bom? E espero muito te encontrar para o próximo vídeo. Tchau! Ai, tchau! Tchau!